E o que a gente vai fazer é ilustrar esse último conteúdo, a parte de lentes, com alguns exemplos. Tá? E esses exemplos, mais ou menos, eles pegam as diversas possibilidades que vocês vão encontrar nas questões da lista. Então, o primeiro deles é bastante simples. Então, a gente considera uma lente biconvexa. O problema nos diz qual é o índice de refração dessa lente e os seus raios de curvatura. Aqui é importante, eu já enfatizei, mas não custa repetir, que a gente precisa tomar cuidado com esses dados que o problema dá, porque eles podem estar só em módulo, que é o caso aqui. Então, quando ele diz os raios de curvatura são de 20 centímetros, ele não está nos dizendo o sinal desses raios de curvatura. Então, na hora que a gente for incluir na equação, a gente volta e decide que sinal eles têm. Depois ele dá algumas informações sobre o objeto. Então, ele está a 10 centímetros da lente e tem 2 centímetros de altura. Então, o que ele quer é alguma informação sobre a lente, o seu foco, e que a gente descreva a imagem. Então, descrever a imagem é dizer se ela é real ou virtual, se ela é maior ou menor, ou se ela está invertida ou não. Essas são as três características que a gente usa para especificar a imagem, para descrever ela. Então, o problema pede coisas, né, que estão em duas categorias. Uma delas é o foco, e isso fala só sobre a lente. Quando a gente fala na imagem, a imagem pode mudar dependendo de onde é colocado o objeto, mas a lente não muda. A lente a gente escolhe no início do problema e ela permanece a mesma. As propriedades da imagem são específicas da escolha que a gente fez sobre o objeto, seu tamanho e onde ele vai ser colocado. Então vamos começar pela lente. Então, se a gente coloca o objeto aqui desse lado, o lado real da imagem é esse aqui, e o centro de curvatura que tiver também desse lado aqui, ele vai ter um raio positivo. Se o centro de curvatura cai desse lado, esse é o lado virtual da imagem, o raio de curvatura seria negativo. Bom, como a lente tem duas superfícies, né, então a primeira interface, a primeira superfície que os raios de luz que saem do objeto aqui encontram, né, eles saem aqui do objeto e primeiro eles passam por essa superfície, entram na lente e depois saem passando pela segunda superfície. Bom, a primeira interface que eles encontram, ela faz parte desse círculo aqui. Então o centro de curvatura está desse lado, do lado real. Então o R1 é de fato positivo, então mais 20 centímetros. Né? A gente tem o módulo e agora a gente descobriu que o sinal é mais. Aí os raios entraram e quando eles passam pela segunda interface, essa segunda interface aqui, ela faz parte de um círculo cujo centro, né, tudo está fora de escala aqui, cujo centro está do lado esquerdo. Então, esse centro de curvatura corresponde a um raio negativo, porque ele está do lado virtual da imagem. Então, o R2, né, a gente numera as interfaces em ordem, a 1 é a primeira pela qual os raios passam e a 2 é a segunda. Então, o R2 é menos 20 centímetros. Isso a gente precisa tomar cuidado, então, na hora de colocar na equação dos fabricantes de lentes, que nos diz que 1 sobre o foco é n-1, o n da lente, menos 1. Lembrando que essa equação está escrita para o caso onde a lente está no ar, né? Por isso que aparece esse 1 aqui. Então, quando a gente vê a equação dos fabricantes de lentes escrita desse modo, a gente sabe que essa lente está colocada no meio onde a gente vive, né? no ar. Se for uma lente para ser usada num aparelho embaixo da água, aí a gente tem que colocar aqui o índice de refração da água.
Se for uma lente para operar num outro líquido que não seja nem ar nem água, a gente coloca aqui o índice de refração desse líquido. Tá? Mas como a maior parte das lentes são usadas na vida cotidiana por instrumentos no ar, a gente já costuma escrever. Mas é bom saber de onde vem esse 1 aqui, caso tenha que aplicar a equação para uma lente num outro meio. Bom, então, n da lente 1.5 menos n do ar, 1. Então, isso aqui dá 1 meio. Aqui eu tenho 1 sobre R1, 1 sobre 20, menos 1 sobre R2, e o R2 é negativo. Tá? Então, se eu esquecer de colocar esse sinal aqui, vai me dar... Aqui vai dar 0, que corresponderia a um foco infinito, que não é o caso. Então, aqui fica 1 sobre 20 mais 1 sobre 20, que é 1 sobre 10, vezes 1 meio, 1 sobre 20. Aí eu, invertendo aqui dos dois lados, a gente obtém o foco, que também é 20 centímetros. Tá? Bom, agora que a gente sabe tudo sobre a nossa lente, a gente passa para a descrição da imagem. Então, agora, aplicando a equação que relaciona a posição do objeto, que é 10, e posição da imagem, então 1 sobre a posição do objeto, 1 sobre 10, mais 1 sobre i, que é o que a gente está procurando, igual a 1 sobre o foco, que é 20. Tá? Então essa equação aqui não tem nenhuma surpresa, nenhuma sutileza na escolha dos sinais. A gente isola aqui, passa 1 sobre 10 negativo ali, fica menos 1 sobre 20, e aí a gente obtém que a imagem está no lado virtual da lente a uma distância de 20 centímetros. Tá? Então isso aqui já é parte da descrição da imagem. O fato desse sinal aqui ser negativo nos diz que a imagem é virtual. Tá? Então, se a gente quisesse obter essa mesma informação aqui de forma qualitativa, traçando alguns daqueles raios notáveis da lente, então aqui a gente colocou o nosso objeto. O raio que sai paralelo aqui à ponta do objeto, ele vai passar pelo foco da lente, essa é a definição de foco, e o foco aqui está a 20 centímetros. O objeto está a 10, então essa distância aqui mais ou menos é o dobro dessa aqui. Depois eu tenho o raio que sai aqui da ponta do objeto e passa pelo centro da lente. Então esse aqui a gente considera aqui, né? Lembra, a lente é muito fininha, né? Então, e os raios também são considerados paraxiais, então esse raio desvia muito pouco. Então ele segue reto. Se a gente então, para o observador que está aqui, se a gente faz a extensão desses raios, que é o que o observador percebe, ele vai enxergar esses raios como se saíssem desse ponto. Esse é o ponto onde está a imagem. Então a gente já obteve, né, que é 20 centímetros do lado virtual. Então a gente, esses menos 20 aqui, então, são consistentes com a imagem que a gente constrói a partir desses raios. A gente vê daqui também que a imagem ela tem a mesma orientação que o objeto aponta para cima, a imagem aponta para cima e é maior. Então isso aqui nos dá o resto da caracterização da imagem, ela é direita, ou seja, não invertida e maior, mas isso a gente pode obter também a partir das equações. Então a gente sabe que a magnificação, a amplificação, o aumento da imagem, a gente pode calcular com menos a posição da imagem dividido pela posição do objeto. A posição da imagem a gente acabou de calcular, menos 20, com esse menos fica mais. Então, mais 20 dividido pelo O é 10, 20 por 10 dá 2. Bom, o fato da magnificação em módulo ser maior do que 1 significa que o objeto é maior. Tá? Então, do M
né, do valor absoluto aqui do m, a gente já consegue decidir se essa lente aumentou ou diminuiu o tamanho da imagem. O sinal, tá, nos dá informação sobre a orientação dela. Quando o sinal é positivo, corresponde à imagem não invertida, a imagem direita, e quando o sinal é negativo, a gente tem uma imagem invertida. Não é o caso aqui. Então esse aqui é o caso bem simples, né? Não tem nenhum detalhe em relação a objeto virtual e que podem complicar um pouco as coisas e vão aparecer nos próximos exemplos. Então, a única questão mais delicada aqui nesse exemplo é o sinal dos raios de curvatura, né? E, obviamente, como essa é uma informação essencial que a gente usa desde o início do problema, se a gente erra esse sinal, tudo que vem depois está errado, tá? Então é essencial a gente prestar muita atenção nos raios de curvatura. Como eu já tinha dito, a maior parte dos erros nesses problemas vem de erros na aplicação da convenção de sinais. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar uma segunda lente no caminho dessa luz, antes de chegar no observador. Tá? Então, esse aqui é o resultado do nosso primeiro exemplo. Agora eu vou colocar uma segunda lente e o problema me diz que ela me dá o foco dessa lente, e ele me diz que ela está a 20 centímetros à direita da anterior. Ou seja, ela vai estar exatamente sobre o foco, porque o foco dessa primeira aqui é justamente 20 centímetros. Então aqui é o foco da primeira, eu coloco a segunda lente bem em cima. O que essa segunda lente faz? Ela recebe esses raios aqui, aqueles raios que já foram modificados pela primeira lente. Então, para essa segunda lente, esse objeto aqui não existe mais. Tá? Eu posso apagar tudo que tem aqui, porque para essa segunda lente, como ela recebe esses raios, para ela é como se esses raios saíssem de um objeto que está aqui, que é justamente a imagem da primeira lente. Então, quando a gente tem uma sequência de lentes, a gente resolve o problema serialmente. Primeiro a gente vê os efeitos da primeira lente por onde passam os raios, porque essa é a primeira lente que altera a orientação desses raios, e que foi o que a gente fez no exemplo anterior. Depois que a gente já sabe o que a primeira lente fez, a imagem produzida por essa primeira lente, isso aqui, vai ser o objeto da próxima. Tá? No caso, vai ser o objeto da segunda lente. Então, é como se a gente começasse um novo problema usando essa imagem aqui como objeto. Notem que o I que a gente calculou no exemplo anterior é uma distância medida em relação à primeira lente. Então, essa imagem que foi produzida aqui, o I que a gente calculou, é isso aqui. É a distância da imagem até a primeira lente. Essa imagem ela vai ser agora o objeto da segunda lente, mas a segunda lente está a uma distância diferente dela. Então, o que a gente vai considerar como a distância do objeto não é o I que foi calculado. A gente tem que levar em conta agora essa distância extra aqui até a segunda lente. Então, a gente obteve menos 20 centímetros antes, ou seja, menos 20 centímetros antes à esquerda, do lado virtual da primeira lente, mas isso vai corresponder, então esses 20 estão aqui. Eu tenho agora mais 20 até a segunda lente, mas como esse objeto para a segunda lente ele está do lado que seria o lado real, na hora de colocar na mesma equação, mas agora aplicada à segunda lente, eu vou ter um sinal de mais. Por quê? O objeto é real agora. Então, o fato dele ter dado virtual antes não significa que o objeto para a segunda lente também vai ser virtual. Eu tenho que ver onde ele está.
ele está antes da lente. Então, para essa segunda lente, é como se esse objeto aqui fosse real. Ele está do lado esquerdo de onde estão vindo os raios. Aqui, distância a 20. Então, aqui eu esqueço o menos 20. Então, aqui entra em módulo 20, mais os 20 da distância que a lente está. Então, o objeto para a segunda lente, o nosso O2, ele está a 40 centímetros da lente e é um objeto real. Então, entra aqui na equação como mais 40. O I definitivo aqui, a imagem produzida depois que a luz passa pelas duas lentes, é o que a gente quer calcular. A gente está aplicando a equação só para a segunda lente, o foco que aparece aqui é o dessa lente. Aqui o enunciado não nos fala nada sobre a forma dessa lente, tá? Eu desenhei isso aqui, mas não quer dizer nada, só para ilustrar. Então, como ele não nos dá informação para decidir se esse foco vai ser positivo ou negativo, necessariamente ele deve ter colocado essa informação aqui. Então a gente usa isso aqui como mais. Então aqui na equação 1 sobre f, 1 sobre 10. Aí eu passo isso aqui para o lado direito, a gente isola o i, e o i nos dá 40 terços, que é mais ou menos 13,3 centímetros. 13,3 centímetros da segunda lente. Tá? Então, aqui mais ou menos. Mas a gente ainda... Aqui a pergunta... Se eu pergunto só onde está a imagem final, isso aqui seria só a resposta, que podia acabar por aqui. Mas eu vou modificar a pergunta e vou colocar a mesma de antes, né? Vamos caracterizar a imagem final. Ou seja, a gente quer obter todas as propriedades dessa imagem final. Então, a primeira coisa é o efeito sobre o tamanho e a orientação. Então, para isso a gente precisa calcular a magnificação. Como a gente está calculando a magnificação provocada pela segunda lente, eu coloco um índicezinho M2, e a magnificação que a gente obteve antes pela primeira lente, vamos chamar de M1. Então, o M2 é menos I, o I é 40 terços, então fica menos 40 terços, dividido por o O é 40, dividido por 40, aqui simplifica, fica menos 1/3. Tá? Bom, o que acontece aqui? A gente tem múltiplas lentes. Eu tenho um objeto, né, que eu apaguei aqui, esse é o objeto. Ele vai ter o seu tamanho e orientação modificados aqui pela primeira lente, produzindo um novo objeto, e são as propriedades desse novo objeto que vão ser modificadas pela segunda. Tá? Então, se eu quero saber o tamanho da imagem final, eu tenho que botar a amplificação produzida aqui pela imagem 2, vezes o tamanho que saiu da imagem 1, da lente 1. Mas a lente 1, o que ela fez? Ela pegou e amplificou por um fator M1 o meu H original, né? O H do objeto. Isso aqui vai nos dar, então, o HI. Então, quando eu tiver múltiplas lentes, eu tenho a minha imagem original, que é amplificada pela primeira. Isso aqui me dá o resultado final, e esse resultado final é amplificado pela segunda. E aí eu multiplico pelo M2. Se eu tiver uma terceira, eu vou multiplicar pelo M3 e assim por diante. Então, quanto mais lentes eu tiver, eu vou simplesmente acumulando as modificações. Então, para saber o resultado final, a amplificação, a magnificação resultante, eu tenho que comparar a imagem final com a imagem original. Ou seja, o fator total é esse M maiúsculo aqui, vamos chamar assim, que é o produto das magnificações intermediárias. Então, esse M maiúsculo, M1 vezes M2, o M1 a gente já tinha obtido aqui, que é 2, e o M2 a gente acabou de calcular menos 1/3. Então, fica 2 vezes menos 1/3, menos 2/3. E agora, com esse
resultado que a gente interpreta as outras características da imagem em relação à imagem original, né? Então, o sinal é menos. Esse sinal aqui é relativo à imagem original, tá? Então, desculpa, o meu objeto original, o objeto original estava para cima, esse sinal de menos nos diz que a imagem está para baixo. Então, ela é invertida, né? A gente já tinha obtido aqui que o i é positivo, então ela é uma imagem real, tá? E o fato do módulo da magnificação ser menor do que 2, desculpa, ser menor do que 1, tá? Vai nos dizer que ela é menor do que o tamanho do objeto original. Tá? Então, com isso, a gente acabou de caracterizar completamente a imagem resultante depois da luz passar aqui pelas duas lentes. Tá? Então, é um processo iterativo, a gente passa pela primeira, calcula os efeitos, passa pela segunda e calcula os efeitos. Tá bem? Bom, esse aqui é o exemplo simples de formação de imagens com duas lentes. Por que simples? Porque a luz, quando passou pela primeira lente, ela produziu uma imagem que vai ser o objeto da segunda lente, né? Então essa aqui é a lente 1, essa aqui é a lente 2. Eu digo simples porque o objeto da lente 2, que é esse aqui, essa aqui foi a imagem produzida pela lente 1 e que vai ser objeto da lente 2, esse objeto está antes da lente 2. Se tivesse caído aqui no meio, também ia estar antes. Então, seja caindo aqui, seja caindo no meio, em toda essa região, à esquerda da lente 2, a gente considera esse objeto, né, que é a imagem da lente 1, esse objeto para a lente 2 como sendo um objeto real. E aqui entra como mais. Mas existe uma terceira possibilidade, que é a primeira lente produzir uma imagem do lado de cá. Se esse for o caso, o nosso objeto é virtual. Tá? Então, esse é o nosso próximo exemplo. Então, essa é uma das coisas importantes também a serem cuidados. Até o sinal do objeto eu posso ter negativo, eu posso ter objetos virtuais. Então, o exemplo é um exemplo razoavelmente simples, né, de montagem. Eu tenho duas lentes iguais, o problema não fala nada a mais sobre elas, então eu considero que o foco é positivo para as duas. Eu tenho a distância, essa distância aqui é 15 centímetros, e eu coloco o meu objeto a 15 centímetros. Tá? Então, a distância que o objeto está da primeira lente é a mesma distância que a segunda lente está desse objeto. Então, todas as distâncias aqui em módulo são de 15 centímetros. De novo, a gente... deixa eu só voltar aqui para a imagem do Tiago. Sim, essa imagem aqui ela vai ser real porque o i deu positivo, né? Esse é o i definitivo aqui. Tá? Então, voltando aqui, a gente vai resolver de forma iterativa. Então, eu primeiro esqueço a segunda lente e faço a aplicação só para essa aqui. Isso aqui sempre é um caso simples, né? Objeto real, a sua distância é 15, 1 sobre 15, mais 1 sobre I1, então eu chamei I1 a distância da imagem que vai ser produzida pela primeira lente, igual a 1 sobre o foco dessa lente, 1 sobre 10. Então, isolando aqui I1, a gente tem essa imagem intermediária que vai ser produzido. E aqui a gente vê que, como eu tenho 30 centímetros é medido em relação à lente 1. Então, mais ou menos os mesmos 15 centímetros. Então, aqui, né, eu tenho o que a gente acabou de calcular,
esse I1. E aqui acontece o que eu mencionei. A nossa imagem ela agora foi produzida à direita da segunda lente. Essa imagem foi produzida pelos raios que ainda não chegaram na lente 2. A imagem seria produzida aqui caso não existisse a lente 2. Né? Os raios iam convergir e eu produziria essa imagem. Ela não vai nem ser produzida porque os raios vão ser desviados. Mas os raios que chegam na lente 2, eles se encaminham para aquele ponto. Tá? Então, é como se... Né? E esses são os raios que, entre aspas, né, vêm do nosso objeto. Então, essa posição para onde convergem esses raios que a gente considera como o objeto da segunda lente. Onde está esse objeto está depois da segunda lente. Então, esse objeto aqui, ele está do lado que a gente chama de errado, porque a gente normalmente espera que o objeto ele está do mesmo lado de onde estão vindo os raios, mas aqui não, ele está do lado de cá. Então esse aqui é o caso de um objeto virtual. Tá? Então na hora que eu for aplicar agora para a segunda lente, eu tenho que tomar cuidado com o sinal. Então, primeira coisa, a que distância o objeto está da segunda lente? Essa é a distância dele até a segunda lente. Como aqui tem 15, a distância é 15. Tá? Então, quando eu for aplicar a mesma equação para a segunda lente, o 1 sobre O vai entrar o módulo, que é 15, que é a distância objeto-lente, mas como ele é virtual, entra menos 15. Esse aqui é o ponto principal desse exemplo. O resto segue como antes. Mais 1 sobre I é a imagem que vai ser produzida pela lente 2, eu poderia botar um I2, mas como a lente 2 é a última lente aqui no meu conjunto, a imagem que ela vai produzir já vai ser a imagem final. Então eu já chamo de I. 1 igual a 1 sobre o foco são os mesmos 10 centímetros aqui. Tá? Bom, agora é só isolar e a gente acha 6 centímetros. E 6 centímetros vai dar em algum lugar aqui. Tá? Então, aqui vai ser produzida a minha imagem final. Então, vai ser uma imagem real. Eu vou deixar como exercício para vocês completar a caracterização dessa imagem. Então, vocês têm que voltar aqui para a primeira lente e ver o que aconteceu com esse objeto, supondo, né, esse objeto aqui tem um certo tamanho e ele aponta para cima. Tá? Então a gente não precisa nem saber o tamanho aqui. Se a gente sabe o tamanho do objeto, a gente pode calcular o tamanho da imagem. Aqui a gente não sabe o tamanho do objeto, eu posso pelo menos dizer se ele vai ser maior ou menor, se vai estar invertido ou não. Tá? Mas isso fica como exercício para vocês treinarem. Tá? Então, o ponto principal desse exemplo é aplicar as equações das lentes para um problema onde eu tenho um conjunto de lentes, tá? Eu tenho múltiplas lentes, então isso aqui é um sistema composto, de tal modo que vai aparecer nesse problema um objeto virtual. Tá? Visualizar aqui, entender como é que a gente lida com esse objeto virtual, que é o ponto mais importante aqui desse exemplo. Tá? Se eu tiver uma lente só, o meu objeto sempre vai ser real. Eu preciso de uma segunda lente para que isso aconteça. Tá? Então, é bem comum. Tá? É bem comum. Não tem nada de muito complicado. É só se dar conta de, como sempre, em ótica geométrica, cuidar da convenção de sinais, que é onde estão as fontes de erro. E, finalmente, aqui o último exemplo que eu queria fazer
na aula de hoje, que é uma lente, né, uma lente de contato. Aqui a gente está só preocupados com a lente. Claro que quando essa lente vai ser usada, ela vai estar colada aqui no olho, e o próprio olho é uma segunda lente. Então, pessoas que usam lente de contato, na verdade, elas têm uma lente composta aqui. Mesma coisa com óculos, né? O óculos mais olho me dá um sistema de duas lentes. A diferença para o óculos é que a lente de contato, o nome diz, ela está em contato com o olho, então eu não tenho a separação que a gente tinha aqui nesse problema. Como a gente está trabalhando na aproximação de lentes delgadas, toda vez que eu tiver duas lentes que estejam em contato, eu considero que essa distância aqui é zero. Tá? Não é o caso desse exemplo, porque aqui contato só aparece no nome para caracterizar a minha lente, a gente não está considerando os efeitos do olho. Tá? Então aqui eu não tenho um sistema composto, eu tenho uma lente que tem essa mesma estrutura da lente de contato, né? Eu tenho as duas curvaturas aqui que não precisam ser iguais, tá? Feita de um material cujo índice de refração o problema me dá. Então aqui eu tenho informações sobre os raios de curvatura. Quando a gente fala interno e externo, a gente está falando em relação a esse ponto de contato com o olho, né? Então, uma delas, essa aqui seria o raio de curvatura externo, esse aqui seria o raio de curvatura interno, tá? Mas a gente vai ver que não importa muito. Então, a primeira pergunta se refere ainda às propriedades dessa lente, que é obter o foco. Depois a gente coloca um objeto e quer caracterizar essa imagem. Então vamos começar pelas características da própria lente. Bom, essas lentes aqui, a priori, a gente não tem como dizer se elas são convergentes ou divergentes. Essas aqui, elas são convergentes. A gente já tinha analisado que não importa o valor dos raios de curvatura, elas sempre vão dar um foco positivo. Aqui o sinal do foco vai depender do valor do R1, do valor do R2. Tá? Então, a gente não sabe dizer no início, a gente de fato precisa calcular. Como no cálculo aparece, a gente precisa usar o sinal dos R's, e o sinal dos R's está na nossa convenção de sinais. Vamos colocar o objeto, por exemplo, aqui, né? ou aqui. Tá? Nesse exemplo eu comecei colocando aqui. Depois a gente vai decidir se importa ou não para o cálculo do foco. Então, para antecipar a resposta, não. O foco, o sinal do foco, se a lente é convergente ou divergente, não depende de onde eu coloco o objeto para analisar, para calcular esse sinal. Então, vamos mostrar isso, vamos começar colocando um objeto aqui. Esse aqui é o mesmo lado onde estão os centros de curvatura, né? Porque o círculo de onde eu tiro essa interface está do lado de cá, e mesma coisa para a segunda interface. Então, os dois centros de curvatura estão aqui do lado direito. Vamos colocar a imagem, vamos colocar o objeto do mesmo lado. Se o meu objeto está aqui, é porque os raios estão vindo assim. Esse lado aqui, para os raios de curvatura e para a imagem, já que os raios de curvatura seguem a mesma convenção de sinal que a imagem, esse aqui seria o lado virtual. A imagem, se for produzida desse lado, seria o lado real. Se a imagem for produzida aqui, onde eu coloco o objeto,
é o lado virtual. Como os centros de curvatura também estão desse lado, eles são, para essa minha escolha aqui, virtuais e, portanto, negativos. Então, na hora de aplicar a equação do fabricante de lentes para esses raios de curvatura, eu coloco menos 2 e menos 2,5. Então, eu tenho n menos 1, de novo a lente está no ar, então eu tenho 1,5 menos 1, que é 1 meio. Depois eu tenho 1 sobre R1. O R1 é o lado para lente de contato que a gente chama de lado interno aqui, porque é o lado que está mais perto do olho. Então o lado interno é 2,5, 5 meios. Então no lugar do 1 sobre R1, eu coloco 5 meios, né? Já inverti, passou 2 para cima. Como esse raio de curvatura tem que ser negativo, eu coloco o menos. Depois eu tenho menos 1 sobre R2. Como o R2 vai ser negativo, eu já coloco mais. O R2 seria a curvatura externa, vale 2 centímetros, então eu coloco 1 sobre R2, 1 sobre 2. Tá? O menos já matou o sinal de menos. A gente está trabalhando aqui com tudo em centímetros, então o resultado vai ser um foco também dado em centímetros. Então aqui eu faço o mínimo, vai dar 10, menos 4, mais 5, no numerador vai ficar mais 1 e o denominador 10, então fazendo essa soma eu tenho 1/10 vezes esse 1 meio, 1 sobre 20. Então o foco dessa lente é 20 centímetros. Como a gente já usou a convenção de sinais aqui nos ingredientes dessa fórmula, o resultado final ele já contém a convenção de sinais. Então o foco vai dar mais ou menos, tá? A gente não tem que colocar nada aqui. Bom, o foco deu positivo, então essa lente é convergente. Pelo menos ela é convergente se a gente coloca o nosso objeto aqui. O que acontece se a gente coloca o objeto do outro lado? Tá? Agora, se a gente coloca o objeto aqui, os raios de luz vêm para cá. Esse aqui vai ser o lado real da imagem, esse aqui é o lado virtual da imagem. Os centros de curvatura, eles continuam do lado direito, né? Eles não mudaram. Agora, eles estão do mesmo lado que a imagem real. Então, invertendo tudo aqui, a gente tem agora raios de curvatura positivo, tá? Aplicando a nossa convenção de sinal. Então, se a gente agora considera um objeto colocado do outro lado da lente, a gente tem que trocar os sinais dos raios de curvatura. Só que, na equação dos fabricantes de lentes, onde aparece 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, quem é 1 e quem é 2 também vai trocar. Porque agora a luz vai passar primeiro por essa e depois por essa. Quando o objeto estava aqui, primeiro passava por essa, esse era o 1 e esse era o 2. Então, eu vou trocar 1 sobre R1 e menos 1 sobre R2 de lugar, então é como se eu invertesse o sinal. Como eu também estou invertendo o sinal dos R's por causa da convenção de sinal, nada muda, né? Eu tenho duas mudanças de sinal, ou seja, nada muda. Se eu colocar agora os valores dos raios positivos aqui na equação, de fato eu vou ver que eu acho o mesmo valor. Tá? Então esse resultado é geral. Quando eu calculo o foco de uma lente, o valor que eu obtenho vale para os focos que estão dos dois lados. Porque uma lente ela é transparente e não importa de onde estão vindo os raios de luz. Né? Eu posso vir da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. A lente vai ter então um foco de cada lado. E esse foco ele vai ter o mesmo valor numérico com o mesmo sinal. Então, se a lente é convergente para os raios que vêm da esquerda, ela também vai ser convergente para os raios que vêm da direita. Tá? Então, basta calcular uma vez. Então, isso responde a última pergunta que está aqui. Importa de que lado da lente está o objeto? Não. Né? O foco entra na equação com o mesmo sinal. O O vai entrar também com o mesmo sinal, então o resultado I vai ser o mesmo. Então a gente não precisa mais nem dizer aonde que botou o objeto, a gente botou aqui só para mostrar. Bom, então o objeto está a 3 centímetros da lente. A gente acabou de ver que não importa se à direita ou à esquerda.
Então, esse objeto ele vai entrar aqui como positivo, 1 sobre 3, isso aqui é 1 sobre O. O mais 1 sobre I é o que a gente quer calcular, a gente quer obter a posição do objeto. E o 1 sobre F é o F que a gente acabou de calcular, 1 sobre 20. De novo, só isolar nossa incógnita aqui, e a gente acha então que a imagem vai ser uma imagem virtual, tá? Localizada aqui a essa distância. De novo, eu deixo para vocês calcularem o M e decidirem o que acontece com essa imagem, se ela vai ser maior, menor, direita ou invertida, tá? Bom, esses exemplos aqui, eles praticamente abarcam todas as situações relativas ao uso da convenção de sinal e da aplicação, né, tanto da equação dos fabricantes de lentes quanto a equação das lentes delgadas. Claro que eu posso ter problemas bem mais sofisticados do que esse, onde a gente precisa, em cima da física, que é essas duas equações, a gente precisa aplicar geometria, né? Então, na última aula de exemplos, a gente discutiu alguns problemas onde a geometria é um pouquinho mais complicada, mas os truques que são usados para resolver esses problemas geométricos são aqueles que foram ilustrados naqueles exemplos. Tá? Praticamente todos os outros problemas que aparecerem vão ser mais do mesmo, né? Vão ser aplicações daqueles mesmos truquezinhos que a gente aplicou lá. Tá? Então esses dois conjuntos de exemplos que a gente viu na aula de hoje e na aula anterior de exemplos, eles capturam praticamente, né, todas as situações. Eles são representativos das diferentes situações que vocês podem encontrar. Então agora, se vocês fazem o restante da lista, né, o restante porque um que outro problema a gente discutiu nesses exemplos, vocês vão ter um bom treinamento para a prova. Então tem que aproveitar que essa quarta área tem um pouco menos de conteúdo do que as outras. O conteúdo é bastante simples, a parte mais complicada é não se embananar aqui na questão dos sinais, né? Mas tomando esse cuidado, o resto sai relativamente simples.